Querido irmão, querido amigo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria poder me encontrar com você mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos partilharmos sobre a Palavra de Deus. Hoje, neste domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor fez para nós, dia de cântico, dia de júbilo, nós queremos elevar ao Senhor um hino de ação de graças pelas maravilhas que Ele realiza em nosso favor. Vamos iniciar este momento de partilha e de oração, invocando sobre nós as luzes do doce hóspede da alma, o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Um salmista, nós queremos também fazer a nossa oração através da antífona de entrada deste domingo. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, celebramos hoje o 12º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra deste domingo traz como tema: não tenhas medo, pois eu estou contigo. Hoje o Senhor deseja aquecer o nosso coração com a virtude da confiança. O Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos. O Senhor permanece ao nosso lado. Ele é Deus conosco, Ele é o Emanuel, e Ele nos diz: não tenhas medo. Esta palavra de ânimo, esta palavra de ressurreição neste domingo, vem ao nosso encontro para derrubar todo espírito de medo, tudo aquilo que porventura pode estar nos aprisionando neste tempo, nos impedindo de sermos felizes em Deus. Hoje o Senhor, com esta palavra, vem arrancar dos nossos corações todo medo. Ele pede que nós confiemos no seu amor, confiemos na sua misericórdia, porque Ele não nos abandona. O tema central da liturgia da palavra, meus queridos amigos e amigas, neste domingo, como eu disse, é o tema da confiança em Deus. Não devemos ter medo de nada, nem de ninguém. Não temais, diz Jesus no Evangelho, os que podem matar o corpo, mas não matam a alma. Em Cristo encontramos toda a segurança. Em Cristo nós encontramos a fortaleza para as nossas vidas. A liturgia nos apresenta também o tema da perseguição. Esta é uma realidade presente na vida do povo de Deus. A comunidade de Israel conheceu este fato experimentando por inúmeras vezes em sua trajetória a dura opressão por parte dos povos vizinhos. A perseguição e o sofrimento alcançam também a vida daqueles que servem a Deus e que obedecem a sua palavra e os seus mandamentos. Os profetas experimentaram na sua própria pele esta dura realidade pelo fato de serem obedientes ao mandato do Senhor, de anunciar sua palavra, denunciando os erros e as injustiças cometidas contra o povo. Seguir o caminho
proposto por Deus, queridos amigos e amigas, significa encontrar neste percurso dificuldades para serem vencidas e superadas. O profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje, nos afirma que Deus está ao nosso lado como um forte guerreiro. E por isso aqueles que perseguem os escolhidos do Senhor cairão derrotados e vencidos, pois Deus combate em favor dos seus escolhidos. Jeremias tinha motivos graves para se queixar da ingratidão dos homens, mas ele continuava firme. Ele continuava com seu coração voltado totalmente para o Senhor. Sua confiança, mesmo diante das grandes injustiças, não foi abalada, porque ele sabe quem é que luta com ele. É o Senhor. A primeira leitura de hoje, queridos amigos e amigas, nos apresenta a dificuldade no exercício do ministério profético de Jeremias. Jeremias, um homem sensível, tímido e que leva uma vida pacata, é chamado por Deus para ser sua voz em meio aos conflitos que assolavam a vida do povo de Israel. Seduzido pelo Senhor, Jeremias assume o exercício deste ministério. Porém, ele encontra resistência e muitas dificuldades em sua missão. Todo o seu drama começou quando ele decidiu anunciar de maneira fiel e radical a palavra que Deus lhe pedia para transmitir. O profeta é eleito para arrancar e destruir, para exterminar e demolir, para emitir sentenças de juízo, advertência, destruição e morte. A consequência deste profetismo autêntico será o desprezo, a zombaria, a rejeição de todos que o rodeiam. Todos se afastam do profeta, pois o consideram como terror ao redor, ou como um amargo profeta da desgraça. Jeremias experimenta em sua vida o abandono e a solidão, por causa da palavra e da fidelidade à sua missão. Mesmo sendo um amante da palavra, Jeremias passou por momentos de descrença e desilusão. Em determinados momentos de sua caminhada, o profeta deixou que a amargura tomasse conta da sua voz. Por vezes, ele se dirigia a Deus de maneira dura, censurando por causa dos inúmeros conflitos vividos por causa de sua missão. O profeta, mesmo afligido por causa das consequências de sua missão, tem fé e confiança de que Deus está sempre ao seu lado e não desampara nunca. Jeremias tem a confiança de que um dia Deus irá intervir de maneira poderosa na vida do seu povo, fazendo resplandecer a justiça e o direito, a paz, a liberdade e a verdade. Os últimos versículos da leitura expressam bem esta confiança do profeta na ação libertadora do Senhor. O Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. As palavras de Jeremias não podem ser interpretadas como um discurso de ódio, mas como um desejo justo e sincero de que ele irá assistir à vitória de Deus sobre os que oprimem os pobres e os fracos. Deus é um Deus conosco. Ele faz justiça àqueles que são oprimidos. E a sua justiça consiste na vitória do amor sobre o ódio. Quando todos pregam ódio, pregam a perseguição, pregam a segregação, a palavra final de Deus será sempre a palavra do amor.
O salmo responsorial da missa deste domingo é, podemos assim dizer, a oração de confiança que o salmista tem no Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. É uma espécie, podemos assim dizer, de oração que resume todo o profetismo de Jeremias. Um homem das dores, que sofre a rejeição por parte dos seus compatriotas e até dos seus familiares, mas que tem o coração todo inclinado para o amor de Deus. O coração de Jeremias, ele sempre teve tranquilidade, mesmo diante dos conflitos, porque a sua esperança estava no Senhor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. É a gratidão deste coração que confia de maneira profunda no Senhor. Este coração que se abandona nas mãos de Deus tem a certeza de que ele não sairá decepcionado diante das suas dificuldades, diante das cruzes, diante das perseguições. A segunda leitura, meus queridos amigos e amigas, é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 15. Tema da leitura: o dom ultrapassou o delito. Continuamos neste domingo a refletir sobre o tema da justificação. No trecho da segunda leitura da missa deste domingo, o tema desenvolvido por Paulo será o paralelo entre Adão e Jesus. Adão é a imagem de uma humanidade que rejeita a proposta de Deus e escolhe seguir por um caminho de orgulho e egoísmo. A consequência desta escolha é o afastamento por inteiro do plano salvífico e de vida em abundância que Deus, em seu amor, oferece de maneira gratuita ao homem. A humanidade decide optar pelo plano do pecado e da desobediência. Por esta razão, a morte, aqui no sentido espiritual, entrou no mundo, impossibilitando o acesso ao projeto de vida e salvação trazidos por Cristo. Cristo segue outro percurso. Sua vida foi uma oferta sem medidas em obediência à vontade do Pai. Ele permaneceu durante toda a sua existência na escuta da voz de Deus e no seguimento coerente de sua proposta. A obediência de Cristo leva à superação do caminho de egoísmo, outrora assumido pelo primeiro Adão. Jesus é aquele que vem trazer a mensagem da salvação e, com isso, nos inaugura o modelo de uma nova humanidade. Ele é o homem novo por excelência, que vive de acordo com o projeto inicial idealizado por Deus. Projeto este que visa introduzir o homem redimido no mistério da comunhão com Deus. Cristo, o novo Adão, nos liberta das amarras que o antigo Adão nos havia submetido. Cristo veio propor ao homem um caminho de vida plena e salvação. Por mérito de Cristo, Deus comunicou a toda criatura humana a sua própria vida. Por isso o nosso coração se alegra, porque a obediência de Cristo superou todo o pecado. Na noite da Páscoa, nós ouvimos na proclamação: ó feliz culpa que nos trouxe tamanha redenção. A obediência de Cristo à vontade de Deus supera todo o pecado. Gratuitamente Deus nos amou.
gratuitamente a nossa vida foi redimida. Deus nos concede a graça, então, de, por meio de Cristo, de participarmos desta natureza divina, para a qual o homem foi criado e é chamado, e é vocacionado a desejar, a seguir. Evangelho deste domingo, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo. O Evangelho de hoje está em continuação com o da semana passada. Os discípulos chamados por Jesus serão agora enviados em missão para continuarem a obra inaugurada por ele. Os capítulos 9 a 36, 11 e 1, nos apresentam o discurso da missão, onde Jesus dá instruções precisas aos discípulos para que estes possam desempenhar de maneira eficaz o trabalho de evangelização. Neste discurso, Jesus apresenta as atitudes fundamentais que os discípulos devem assumir enquanto anunciadores e testemunhas do reino. Não temais. Este é o tema central de toda a liturgia deste domingo e também do Evangelho que nós escutamos na Santa Missa. Esta expressão fortemente usada no Antigo Testamento quer significar a presença de Deus diante daqueles que ele elegeu para o seu serviço e ministério. O eleito é alguém que, por vezes, terá que enfrentar forças contrárias diante da sua missão. E o que irá sustentar seu apostolado será essa promessa de Deus: não temais. Jesus, ao enviar os seus discípulos em missão, lhes assegura sua providência e proteção. Jesus encoraja os discípulos para que não desanimem diante dos obstáculos e dificuldades que eles possam encontrar diante do exercício da missão. É o próprio Senhor quem os encoraja e os adverte, dizendo: bem-aventurados sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós. O amor do Senhor por nós e a confiança inabalável em seu auxílio é a certeza que nos sustenta em meio aos desafios da nossa missão. O projeto de Jesus é um projeto que incomoda. Seu seguimento constitui um ideal que questiona, que provoca e que por vezes irá gritar contra os sistemas aparentemente bons e justos, mas que no fundo são injustos e alienantes. O discípulo de Cristo não pode concordar com as vozes que tentam abafar a verdade e a retidão. Não temais. É o grito que ecoa da voz do ressuscitado e que nos encoraja a sermos testemunhas da ressurreição diante dos reinos de morte que jazem pelo mundo. Os cristãos de todos os tempos e lugares são chamados a serem protagonistas deste projeto salvífico, oferecido de maneira gratuita por Cristo e confirmado pela sua Igreja. Em todo tempo e em toda história, queridos amigos e amigas, muitos serão aqueles que irão tentar nos impedir de anunciar o reino e a sua proposta de libertação. O que irá nos fortalecer são as palavras que Jesus nos deixa como sinal de consolo através do Evangelho deste domingo. Não temais. A palavra de Deus que nos foi apresentada hoje pela liturgia é um convite incessante para descobrirmos a face amorosa e misericordiosa de Deus, que em sua bondade e providência não nos abandona nunca. Somos hoje, portanto, chamados por Ele a realizar a experiência concreta com a sua confiança, ancorados nesta certeza absoluta de que o Senhor caminha conosco, não
temamos diante daqueles que pretendem abafar o som da nossa voz ou matar o nosso corpo. Deus é conosco e caminha ao nosso lado. Que o auxílio e a proteção da Santíssima Virgem Maria nos ajude, meus amados amigos e amigas, a prosseguirmos com confiança na missão que Deus, nosso Senhor, nos chama. E que nós possamos, animados pela força do Espírito de Jesus, continuar o nosso apostolado na certeza de que o Senhor é conosco e Ele está ao nosso lado. Oremos. Ó Deus, que confiais na nossa fraqueza o anúncio profético da vossa palavra, amparai-nos com a força do vosso Espírito, para que jamais nos envergonhemos da nossa fé, mas confessemos com toda franqueza o vosso nome diante dos homens, para sermos por vós reconhecidos no dia da vossa vinda, por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido amigo, querida amiga, que a paz e o amor de Cristo, o Senhor e Salvador de todos os povos, esteja sempre presente na tua vida e no teu coração. Não nos esqueçamos do que Jesus nos diz. Não temais. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.